Bom dia a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Sou do pregador que está tão empolgado que ele fez a saudação trocada. E o povo estava tão animado que todo mundo, quando ele perguntou quem está amém, diga alegre, respondeu alegre. Glória a Deus. Deus tem algo para você essa manhã. Deus tem algo para nós essa manhã. Você crê nisso? Antes de começar, quero ter aquele momento encorajando você a ler. Gostei dessa declaração, somos um povo que lê, né? Muitas vezes a gente não para pensar no que significa ler sempre, né? Papai, como eu mencionei ontem, tirou a televisão de casa quando eu e meus irmãos éramos pré-adolescentes. E ele dizia, filho meu não cresce só vendo TV e jogando videogame. Um dia a gente chegou em casa, não tinha mais TV. Meu irmão mais velho foi humildemente perguntar, porque filho não tirava satisfação com o pai naquela época, né? Ele disse, papai, cadê a televisão? E o pai disse, vendi. Ele disse, vai comprar outra? Meu pai disse, não. Ele disse, nós vamos ficar sem? Meu pai disse, sim. Aí meu irmão fez uma última pergunta, parecia Abraão intercedendo por Ló e por Sodoma. Não se ire o Senhor se eu falar uma vez mais, né? Mas ele ousou um porquê. Foi quando o papai disse, filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame, aquela miséria daquele gráfico de 30 e tantos anos atrás. Mas papai disse, vocês vão aprender a ler. E além da leitura bíblica, ele fazia a gente pegar um livro por semana na biblioteca da escola. A conta que a gente não fez é que o ano tem 52 semanas. Ele fazia a gente ler no mínimo 50 livros por ano, né? Uma conta que a gente não faz é se você tem aquele hábito e se você lê sempre. Meus dois filhos, né, meu menino e minha menina, foram alfabetizados cedo em casa. Minha esposa é pedagoga, aos 5 anos de idade ela já ensinou os dois a ler. Com 6 a leitura dos dois já era razoável. E eu lembro quando o Israel, que era o mais velho, aos 6 anos de idade eu dei uma Bíblia para ele, uma linguagem mais fácil, acho que era a Bíblia Viva. E falei para ele, filho, está na hora de você ler Bíblia de gente grande, porque até então era só aquelas com desenho, história resumida, né? E eu falei, papai quer que você leia isso, sua leitura já é boa. Ele olhou para mim e falou assim, aos 6 anos, recém-completados, ele falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia em um ano? Eu falei, vamos fazer a conta? Eu falei, a Bíblia tem 1189 capítulos, dividido pelos 365 dias do ano, dá 3,25. Falei, esse ponto 25 vai ser difícil de administrar. Então faz o seguinte, de segunda a sexta, que é dia de aula, você lê 3 capítulos. Sábado e domingo, que não tem aula, você lê 4 capítulos. Ele falou, se eu fizer isso, vou ler a Bíblia em um ano? Eu falei, mas tem que ser todo dia, não pode ter negócio. Ele falou, eu vou fazer isso. Faltavam 2 ou 3 semanas para ele fazer os 7 anos de idade, ele tinha terminado de ler a Bíblia a primeira vez. Aí alguém outro dia falou, o menino é um gênio. Falei, não, ele entendeu o poder do parcelamento. Leitura diária, né? E não diga que você... Não, outro dia um irmão falou para mim, não pastor, mas é que eu não tenho tempo. Falei, criatura, não diga isso. Ainda mais podendo parcelar o parcelamento. Ler um capítulo de manhã, um no almoço, outro à noite. Eu falei, ler a Bíblia uma vez por ano era o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo para o crente que malemar quer sobreviver no básico da fé, né? Mas o que a gente aprende? Meu filho aos 7 anos de idade leu a segunda vez, aos 8 anos de idade leu a Bíblia a terceira vez, aos 9 ele mudou a conta. Falei, pai, se eu ler 7 por dia, é 2 por ano? Falei, é meu filho. Então, ele passou a ler 7 capítulos. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Eu conheço alguns pregadores que ainda não fizeram isso, né? Então, vou te dar o conselho que eu recebi do meu pai, fiquei feliz em poder transmitir esse legado ao meu filho. Leia sempre. Eu fui cheio do Espírito Santo aos 15 anos de idade. Na época, nenhum seminário, nenhuma escola bíblica, nenhum lugar de preparação ministerial permitia um aluno com menos de 18 anos estudar. Como é que você diz para um garoto de 15, cheio de Deus, do fogo de Deus, que não pode estudar, né? Eu falei, posso até esperar para entrar na escola, mas não vou esperar para estudar não. Já tinha esse hábito da leitura que papai desenvolveu na gente. Eu ataquei a biblioteca do meu pai. Uma das coisas que o papai mais investiu dinheiro na vida, não que ele tivesse muito, mas do que tinha onde ele mais botou dinheiro foi livro, literatura cristã principalmente. E eu ataquei aquela biblioteca. Quando finalmente eu fiz 18 anos de idade e fui para o Instituto Bíblico, eu fiz apenas alguns meses de aula.
Um dia o diretor me chamou e a conversa dele comigo foi mais ou menos assim. Ele falou, olha, eu nunca fiz isso na minha vida e acho que nunca vou fazer depois. Nunca conheci ou ouvi falar de alguém que tenha feito. Mas ele olhou para mim e falou assim, é evidente que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui, né? E resumindo e cortando a história, ele me tirou de aluno, me botou para dar aula, ajudei a formar minha classe e até hoje não tenho diploma. Eu não posso dizer para você que eu não acredito na literatura, né? Como disse ontem, Deus acreditou nela e eu tenho muita razão para acreditar. Então, eu queria falar de um livro aqui, não é da minha autoria, nós publicamos esse livro em junho do ano passado, Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. O livro é da autoria do Mike Bickle. Quem é o Mike Bickle? Na minha opinião, é uma das pessoas, falando de gente viva na nossa geração, que mais tem autoridade para ensinar sobre oração. Há quase 20 anos atrás, Mike Bickle começou em Kansas City, o IHOP, que é uma sigla para International House of Prayer, ou Casa Internacional de Oração. Esses irmãos estão há quase 20 anos orando e adorando ininterruptamente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue imaginar uma reunião de oração que está há quase 20 anos, sem parar um segundo sequer? E eles têm mais de 1000 obreiros que se revezam em turnos lá na casa de oração, né? O mais ousado é a meta deles, de que essa reunião nunca mais pare até que Jesus Cristo volte. Meu filho estudou lá por 1 ano e todo aluno é obrigado a pagar, é assim que eles chamam, pagar, porque é um compromisso, 4 horas por dia na casa de oração. Ele falou, papai, minha aula começava às 10 da manhã, então das 5 às 9 eu estava na casa de oração, ou 5h30, 9h30, alguma coisa assim. Ele falou, eu começava o dia, né, já com aquele tempo. Ele falou, todas as manhãs, estava ainda escuro, ele falou, eu via o Mike Bickle chegando. Ele diz, eu saía das minhas horas de oração, ia para as horas de aula, né, cuidava dos meus afazeres. No final da tarde, eu voltava para estudar, ler, estudar a Bíblia, eu gostava de fazer isso na casa de oração. Ele falou, quando eu voltava, o Mike ainda estava lá. Ele falou, pai, era pelo menos 8 horas por dia. Ele falou, eu vi isso 1 ano, porque eu só fiquei 1 ano. Ele falou, quem está lá desde o início, diz faz 20 anos que ele faz isso. O livro não é só um bom compêndio teológico de citações, é respaldado pela autoridade de quem vive profundamente isso. Então, como diria minha filha adolescente, hashtag fica a dica. Ontem eu anunciei nossos 3 livros novos, Até que Nada Mais Importe, O Impacto da Santidade e Maturidade, o Acesso à Herança Plena, num kit, onde você pode acrescentar mais um 4º livro, todos eles por R$50, né, em 5 parcelas de 10, sem juros no cartão, se a coisa estiver difícil, em 10 de 5. Né? E dei algumas sugestões. Eu quero falar de 2 livros que nós temos ali, além dos que eu falei ontem. Uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração. Eu acredito que esse entendimento pode mudar não só a sua vida financeira, mas o mais importante, sua relação com Deus. E nós temos ali um outro clássico do nosso ministério, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Nesse livro a gente fala na primeira parte sobre família, na segunda sobre o matrimônio, na terceira sobre a vida conjugal, a relação do casal, mas mais do que apenas detalhar os princípios bíblicos para a vida familiar, a gente trabalha dentro de um trilho de que a visão que você tem de família influencia a visão que você tem de Deus. Então, aproveite, nós estamos tentando ver se consegue deixar material para a noite ou não. Se eu fosse você, tentava garantir agora. Outra coisa, ontem eu falei, e algumas pessoas estão perguntando, pastor, o que o senhor falou era verdade ou era brincadeira? Eu falei, se você não tiver dinheiro para comprar, agora presta atenção que, né, não poder é diferente de não querer. Porque tem gente que diz assim, eu não tenho, mas na verdade ele está com o dinheiro no bolso e ele quer fazer outra coisa. Então isso não encaixa na minha definição de não poder. Né? Agora, aqui não poder é uma situação assim, onde muitas vezes eu tenho sido abordado por gente, não é que ele não está vivendo, né, bem em relação às suas necessidades, às vezes é o momento. Eu já tive pessoas, agora mesmo estava num evento nos Estados Unidos, a gente imprimiu material lá e estava vendendo, e eu falei, olha, se você não puder, fale com a gente. Um irmão me procurou no final e falou, pastor, eu não posso pagar o livro, mas não posso sair daqui sem. Ele falou, eu gastei
todo o meu dinheiro, vim de um outro estado para te ouvir, e o resto vocês me levaram na hora da oferta. Ele diz, eu não conheço ninguém, porque eu não sou daqui para pedir emprestado. Né? Ele diz, só me resta uma opção. O senhor depois deu um número de conta, eu mando outra hora. Eu falei, bom, pela sua ousadia, tome o livro de presente, não manda nada depois. Agora, deixa eu dizer o seguinte, se realmente esse é o seu caso, você só tem que usar a senha que nós falamos ontem. É chegar lá e dizer assim, diante de Deus, eu não posso. Ok? Aí, o que acontece nesse caso? Nós não temos condição de dar o pacote todo para todo mundo. Então, talvez foi o ponto onde eu não fui claro. Eu quero que você escolha aquilo que você entende que mais mexeu com o seu coração, que você mais precisa. Né? E a gente vai tentar tirar alguma coisa de você. Né? Então, não é assim, eu não posso pegar de graça. Eles vão perguntar para você, pode pagar quanto? E de repente você não pode 50, mas você pode 10 no livro, você pode 5. Um dia uma irmã falou para mim, pastor, eu só posso 2, mas nem adianta. Eu falei, por que não? Ela falou, com certeza o seu custo é bem maior. Eu falei, claro que é bem maior, mas pelo menos diminui meu prejuízo, né, criatura? Além de mostrar um pouco de boa vontade da sua parte. Uma vez tinha um adolescente, ela falou, pastor, eu só tenho uma moedinha de 25 centavos, nem adianta. Eu falei, pois me dê, diga aos outros que você comprou numa grande promoção, em vez de dizer que você ganhou. Tá? Então, se for o caso de você não poder, você conversa lá, escolha um livro. Se você falar, pastor, não posso nada, não tenho perspectiva nem de ter dinheiro, fala comigo para eu orar por você, para a coisa melhorar, e talvez dar uma oferta na sua vida também, ok? Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, deixa Deus te usar, Vaz, me dá um livro desse de presente. Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis, no capítulo 13, e acompanhe comigo a leitura, por favor, dos versículos 14 até o 19. Segundo Reis, capítulo 13, de 14 a 19. O texto diz assim, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória contra os sírios. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Eu quero que você deixe esse texto aberto, por gentileza. Nós temos aqui um episódio interessante. Jeoás, rei de Israel, na época do reino dividido, onde as 10 tribos formam o reino do norte, e as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul. Isso acontece depois de Roboão, filho de Salomão. Agora Jeoás, que era rei de Israel, no reino do norte, a maior parte do tempo Eliseu viveu realmente por ali, ele vai visitar o profeta Eliseu. A Bíblia relata uma condição de enfermidade, mas mais do que isso, nas minhas contas, pelo tempo em que Eliseu profetizou, pelos reinados em qual ele foi parte e ele serviu, os reis que ele serviu, na minha conta, ainda que Eliseu tenha começado assim muito novinho, ele tem que ter no mínimo, uns 80 anos de idade. Eliseu já está velho e ele recebe agora uma visita que me parece ser uma visita social, uma visita de despedida. De alguma forma ele está dando sinais pela idade, agora o seu estado, ele está dando sinais de que não vai viver por muito tempo. E aparentemente o rei vem só para fazer essa visita de despedida.
Eu brinco que ele faz uso de uma gíria comum da época, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Só aparece uma outra vez na Bíblia, falado por Eliseu, quando Elias foi embora. Parece que de alguma maneira era uma maneira de se referir a ser recolhido e se juntar aos pais, aos ancestrais, como ele escreveu em outras palavras. Parece que ele está dizendo, tu vai embora mesmo, chegou a sua hora. E tudo indica que essa visita era meramente social. Eliseu se permite, ainda que na velhice, ainda que diante de uma dificuldade, Eliseu se permite ser bênção na vida de Jeoás. O que me ensina uma verdade poderosa: os meus e os seus problemas pessoais a ser vencidos não precisam nos impedir de ser uma bênção na vida de outros. E ele começa a trazer uma orientação, e o que eu chamaria e classificaria aqui de um ato profético é proposto ao rei. Abra a janela que dá para o Oriente, ele abriu. O texto diz que ele fala, pega o arco e flechas, ele pegou, atira a flecha, e ele atirou. E quando ele atira, Eliseu profetiza. Esta é a flecha da vitória do Senhor. Essa é a flecha da vitória contra os sírios. Ele não estava falando que aquela flecha, de forma literal, iria resolver todo o problema. Eu gosto de dizer que a flecha não se transformaria num míssil balístico de alta potência para cair no arraial da Síria e resolver o problema de uma vez. A flecha em si mesmo, a flecha literal lançada, provavelmente não foi muito além do quintal da casa de Eliseu. Mas ela era uma declaração no reino espiritual, de alguém que tomava posse de uma promessa, de uma palavra de vitória, de alguém que encenava, de acordo com aquilo que foi falado, uma atitude, uma declaração para o reino espiritual. Então nós podemos chamar isso de um ato profético. E no momento em que Eliseu o orienta a disparar a flecha pela janela que está para o Oriente, a provável direção onde o inimigo está acampado, ele vira para o rei e diz, agora fira o chão. E a Bíblia diz que o rei feriu o chão 3 vezes e parou. E é no momento que o rei está ferindo o chão que eu e você precisamos entender que isso é uma continuação do ato profético começado, lançando a flecha pela janela. Eu entendo quando Eliseu agora vira para o rei e diz, fere o chão, o rei compreendeu que aquilo era uma continuação do ato profético. Não acho que ele imaginou que tinha um sírio escondido debaixo da areia, alguma coisa do gênero ali, mas ele entende que aquilo é uma encenação. E ele atira no chão 1, atira no chão 2 e 3 vezes, e na terceira para. E é no momento que ele para que Eliseu fica muito indignado. A minha tradução, estou usando a versão atualizada, diz muito indignado. O original e várias outras traduções no português diz que Eliseu ficou irado. Eliseu ficou bravo. Eliseu perdeu a paciência com esse homem. E a razão para Eliseu ter ficado indignado é muito clara. Ele diz 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Em outras palavras, ele está dizendo parou por quê? Por que parou? Quem foi que te disse para parar na terceira? Então ele olha para o rei Jeoás e diz, agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Pergunta, quem determina a quantidade ou a dimensão de vitórias que você tem? Não é Deus de forma unilateral. Você pode estar debaixo de uma palavra de Deus, você pode ter promessa de Deus, e você pode limitar aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Normalmente, quando nós falamos de fé, nós pensamos nos extremos. Ou alguém que tem toda a fé para tudo que Deus tem, ou pensamos naquela pessoa que não tem fé nenhuma para nada do que Deus oferece. Mas eu acredito que a maioria dos crentes não estão nem aqui nem lá. Eles estão num lugar onde eles até acreditam, mas eles acreditam para algo menor do que aquilo que Deus prometeu ou disponibilizou. E tem muita gente limitando o que Deus não apenas poderia, mas o que Deus gostaria de fazer na sua vida, por falta desse tipo de entendimento. Algumas pessoas acreditam que se elas têm uma palavra de Deus, isso sozinho, unilateralmente vai resolver tudo. Eu quero te dizer, não é verdade. O rei Jeoás tinha uma palavra. Qual era a palavra? Você vai ferir os sírios até os consumir. Deus está dizendo literalmente, você vai acabar com a raça deles. Essa era uma batalha geracional. Ela já vinha durando por muito tempo. Israel atacava a Síria, conquistava terreno, depois a Síria se fortalecia e recuperava aquilo. Israel se fortalecia de novo e avançava mais uma vez. Depois, com o tempo, a Síria se fortalecia e recuperava. E, na verdade, o texto vai nos dizer, no verso 25, que foi exatamente isso que aconteceu. O final do capítulo diz assim, Jeoás, filho de Joacás,
retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad. O que é retomar? Ben-Hadad já tinha tomado e agora ele ataca para tomar de volta. Retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Exatamente as 3 vezes que Eliseu falou, foi a quantidade de vezes que ele venceu o inimigo. Pergunta, o problema foi resolvido? Não. A Síria se fortalece depois e essas vitórias, elas foram apenas temporárias. Porque como o inimigo não foi exterminado, aquele avanço de terreno que se teve por um tempo, se perde novamente depois. Isso me faz pensar em quantos crentes estão crendo apenas para soluções temporárias e não permanentes. Eu não consigo entender, mas há 25 anos pastoreando a gente vê todo tipo de atitude. Eu já encontrei, não foi uma ou duas, várias pessoas, que eles até criam por uma intervenção de Deus no casamento, para ganhar uma sobrevida de 10 anos. Ah, pastor, o negócio está difícil, eu estou aqui realmente crendo, aplicando fé, e lá no fundo ele não está dizendo isso. Mas a gente percebe que é mais ou menos assim, se tiver uma sobrevida de uns 10 anos, der para terminar de criar os filhos, está bom. E esse casamento que ele aplicou fé vai durar só um pouco mais para terminar depois. A pergunta é, quem consegue acreditar para 10 anos, não poderia crer para uma solução permanente? Não poderia crer para viver a provisão plena do que Deus tem para a família? Mas de alguma forma nós temos pessoas que se contentam com menos do que aquilo que Deus não apenas poderia fazer, mas com menos do que aquilo que Ele prometeu. Deus está dizendo, eu tenho vitória completa. Você pode exterminar o inimigo. Esse problema pode ser resolvido de uma vez por todas. Ele disse, não, mas 3 vitórias está bom. Isso aí pelo menos garante minha vida, garante a minha geração. Eu estou confortável, 3 está bom. É nesse momento que Eliseu fica irado e diz assim, então feririas os sírios. O que sim então? A palavra era essa, a promessa era essa, o que estava à sua disposição era isso, mas acabou de ser revogado por uma atitude errada da sua parte. Significa que não adianta você ter uma palavra de Deus e não interagir corretamente com ela. Aliás, algo que nós precisamos entender sobre o profético é essa necessidade de interação, não apenas com o ambiente, mas com a palavra. Gênesis 18, 19. Deus está falando a respeito de Abraão. Quem é Abraão? Além de o patriarca maior, como nos referimos a ele, o chamado pai da fé, ele é a pessoa para quem Deus fez uma das promessas mais extraordinárias na Bíblia. O Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora em Gênesis 18, 19, o Senhor diz assim, eu escolhi, falando de Abraão, para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado a seu respeito. Abraão tinha promessa? Tinha. Deus diz, mas para que eu faça vir sobre ele o que eu falei, para que eu possa cumprir o que eu prometi, Abraão tem que fazer a sua parte. Abraão tem que preparar as próximas gerações. Senão, não é porque eu falei que vai se cumprir automaticamente. Isso é verdade desde a velha aliança até a nova. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, de acordo com as profecias ditas a teu respeito, Paulo fala para o seu discípulo, combate firmado nelas o bom combate. Sabe o que ele está dizendo? Você tem palavra de Deus? Tem promessa de Deus? Ok, cai para dentro, luta para que isso se torne realidade, faça a sua parte, interaja com o profético até que ele se materialize na sua vida. Agora, de alguma forma, Jeoás, ele não entende a sua responsabilidade e ele não entende que ele está limitando o que Deus poderia fazer por uma atitude que eu classificaria de conformismo. Muitos de nós temos nos conformado com algo menor do que aquilo que Deus sonhou ou mesmo prometeu. E nós precisamos entender que o conformismo limita qualquer promessa, qualquer palavra, qualquer intenção, qualquer plano de Deus na nossa vida. Se por um lado nós temos em Jeoás alguém que está jogando no time dos conformados, a reação de Eliseu, que fica irado e indignado, é porque Eliseu justamente joga num outro time. Eliseu jogava no time dos inconformados. E eu e você precisamos entender o poder do inconformismo. Se o conformismo, por um lado, limita aquilo que Deus poderia fazer, o inconformismo nos leva a ampliar as possibilidades do que nós vamos viver em Deus. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 13, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece a Gideão. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu vou dizer como eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de tentar me colocar lá dentro desse ambiente. Eu gosto de imaginar o cenário.
Eu gosto de pensar a cultura. Eu gosto de tentar imaginar o perfil, temperamento, comportamento das pessoas. Eu gosto de tentar me colocar lá dentro da história. Porque eu acho que alguns crentes lêem a Bíblia mais ou menos assim, o anjo apareceu, falou, e ele imagina o vizinho dando bom dia no portão, como se fosse a coisa mais normal e corriqueira do mundo. Eu não sei para quantos de vocês um anjo de Deus já apareceu, mas isso, além de não ser coisa que aconteça todo dia, toda hora, não é normal. A Bíblia fala de gente que assustou, de gente que as pernas amoleceram, de gente que o temor se apoderou, porque é uma manifestação espiritual intensa. Agora, o anjo de Deus aparece para Gideão, não apenas fala com ele, mas Gideão retruca o anjo na hora. O anjo diz, o Senhor é contigo, homem valente. E o Gideão já de bate pronto diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Eu às vezes lia isso e dizia, abusado. Eu malemar responderia o anjo se ele me desse bom dia. Eu acho que eu ia ficar bem quietinho, pensando. E o anjo vem para dizer, o Senhor é contigo, está falando uma coisa boa. E diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. O que Gideão não conseguiu segurar era uma coisa que estava fermentando dentro dele, era um inconformismo. O que ele rebate para o anjo na hora é, se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, aonde foi parar o sobrenatural? Porque as manifestações não estão acontecendo mais. Na verdade, isso é o brado de um indignado, de um inconformado, dizendo, eu não aceito viver da história que as outras gerações contaram sobre o mover de Deus. Eu quero ver com os meus olhos, eu quero vivenciar na minha geração a manifestação de Deus. Mas normalmente nós achamos que o Gideão era inconformado porque Deus o escolheu. Eu quero tentar te provar pela Bíblia que Deus foi atrás dele justamente porque encontrou nele um inconformado. Segundo Crônicas 16:9 diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Uma linguagem que os termos técnicos da teologia chamaria de antropomorfismo, para ajudar a gente a entender no pensamento humano o que Deus está fazendo. Ele está à procura de alguém. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O que Ele está procurando? Corações se mostram inteiros para com Ele. E o texto de 2 Crônicas 16:9 diz, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com eles. Deus não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles corações que serão completamente meus. Onde estão aqueles que vão conectar comigo profundamente. Onde estão aqueles que estão esperando tudo de mim. Porque é para esses que Deus vai manifestar a sua força. Então eu acredito que quando os olhos do Senhor passavam sobre a terra, encontra o inconformado Gideão, o Senhor diz, achei um ponto de entrada, achei um meio de poder entrar na história do meu povo novamente, de me manifestar mais uma vez. E quando você olha para Eliseu, o perfil dele do começo ao fim, na história e no cenário bíblico, é de um inconformado. Não dá para a gente falar da história de Eliseu, desconectado da história de Elias. Porque Eliseu só aparece no cenário bíblico depois da desistência de Elias. A Bíblia não diz que necessariamente ele já vinha sendo discipulado antes. Nós não temos os detalhes dessa informação. A verdade é que quando Elias está naquela caverna, ele desiste. Ele diz para Deus, melhor me morrer do que viver. Basicamente ele está dizendo para Deus, né? Já deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. E ele está dizendo para Deus, estou fora. Elias praticamente apresentou a carta de demissão diante de Deus. Eu quero te dizer, cuidado com aquilo que você ora. Porque você pode conseguir algo que não seja nem o melhor do plano de Deus para você. E o curioso é que quando ele apresenta a carta de demissão, Deus aceitou. Mas disse para ele, mas vai cumprir um aviso prévio primeiro. E antes de terminar, você tem algumas últimas missões. Você vai ungir Jeú, o rei de Israel. Você vai ungir Azael, o rei da Síria. E você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que isso aparece na Bíblia. Alguém ungido profeta no lugar do outro. Porque alguém tinha que ser ungido profeta no lugar de Elias. Porque claramente ele desistiu antes do tempo, antes de ter completado a sua missão. Agora, o curioso é que Elias não ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Quem teve que ungir os dois depois foi Eliseu. Ele pula isso, joga a capa no Eliseu e diz, agora é contigo, velho. E chega o dia desse camarada ir embora. Eu fico pensando no quão extraordinário, gracioso, bondoso e misericordioso é Deus. Porque eu fico imaginando que se um profeta desobedecesse minhas últimas instruções, eu nunca tiraria ele da terra, com tanta classe e com tanto estilo. Está certo que Elias tinha muito crédito também, por tudo que já tinha feito.
Mas chega o dia da partida. Aí os dois estão em Gilgal. Elias diz para Eliseu, segura a onda aí, menino. Em outras palavras, me deixa em paz, sozinho. Segura a onda aí, que o Senhor me enviou a Betel. O Eliseu não larga dele, diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Ele vai junto. Ele faz o que tem que fazer em Betel e diz, agora, dessa vez fica, porque o Senhor me mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Aí eles vão junto para Jericó. Quando chega em Jericó, diz, pelo menos agora, segura a onda que o Senhor mandou ao Jordão. Eu imagino que a hora que o Eliseu começou, tão certo como vive o Senhor, só imagino, a Bíblia não diz isso, que o Elias, nessa altura do campeonato, já estaria arremedando ele. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei na largarei do teu pé. Pelo menos é o que eu faria. Por que eu imagino isso? Gente, a resposta do Elias mostra que está incomodado, aborrecido. Ele olha para o Eliseu e diz, que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Talvez na sua leitura seja assim, ô querido, está faltando algo. Na minha não. Eu olho para um Elias, né, tempestuoso ou intempestuoso. Eu olho para um Elias que está de fato aborrecido. E basicamente para mim é quase como se dissesse, momento nenhum do dia você me deixou a sós. Para mim é quase um pedido de, dá para dar um pouquinho de espaço? Meu último dia na terra, todo mundo sabia disso. Elias sabia, Eliseu sabia. Nos 3 lugares onde eles foram depois de Gilgal, os filhos dos profetas iam perguntar para Eliseu, você sabe que é hoje que o Senhor vai tomar o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E Eliseu dizia, eu sei. Calai-vos é um jeito bonitinho, mas está dizendo cala a boca, ninguém precisa mais falar disso. Todo mundo sabia. Então eu acredito que o próprio Elias está dizendo, dá para dar um pouquinho de privacidade, de espaço, nos meus últimos momentos antes de ir embora. Então quando ele pergunta, o que queres que eu te faça? Está faltando o quê, garoto? Por que você não larga do meu pé? Por que você não desgruda? O que é que eu tenho para dar que você ainda não pegou? E parece que o Eliseu estava esperando isso o dia inteiro. O abusado Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito está sobre você. Irmão, não creio que ele está falando porção dobrada do Espírito Santo. Eu sei que às vezes os pregadores empolgam, eles vão pedir porção dobrada. Irmão, se você pedir porção dobrada do Espírito Santo, você morre. Você não aguenta nenhum dele, imagina 2 dele. Quando ele diz, eu quero porção dobrada, ele diz do Espírito que está sobre ti, não está falando da pessoa do Espírito, ele está falando da unção que te define. Agora, vamos pensar se o cara é ou não é um inconformado. Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento. Gente, você começar o ministério do zero já é um desafio. Mas substituir um cara do nível, do calibre de Elias é assustador. Por que é que você acha que Deus tem que ficar falando para Josué, não temas, não te espantes, como fui com Moisés, serei contigo? Você consegue se imaginar substituindo um camarada do nível de Moisés? A maioria de nós estaria apavorado. E Deus tem que ficar dando a calibrada no Josué, não assusta não, eu não vou te deixar na mão. Por quê? É comum que uma pessoa, numa hora dessa, esteja assustada. Momento nenhum Deus tem que falar isso para Eliseu. Ele não precisa dizer, não temas, não te espantes, como fui com Elias, meu servo, serei contigo. O menino olha e diz, o negócio é o seguinte, antes de você vazar, vamos bater a condição que estava faltando aqui. Eu até posso cobrir a sua, desde que eu encarne 2 vezes o que você foi num único profeta. Minha opinião, não vou apresentar isso como doutrina. E o que eu leio nas entrelinhas, eu imagino ele olhando para Elias, diz o seguinte, velho, se você quis desistir do negócio e apresentou sua carta de demissão, e se o patrão lá em cima te pediu só um aviso prévio e um substituto, deixa eu te dizer algo, irmão, o reino de Deus é tão sério, que até para desistir você tem que ser responsável. Ele falou, já que você resolveu desistir, o patrão aceitou, mas te mandou achar um substituto, que fui eu, por indicação dele. Eu aceito cobrir a sua. Não vou correr disso não. Na verdade, para mim é uma honra, um privilégio. Mas nas entrelinhas, imagina ele dizendo, se você acha que eu vou anular o meu próprio chamado, o plano e o propósito de Deus na minha vida, só para ser um step seu, que não quis terminar as coisas, você está enganado. Eu até aceito cobrir a sua, desde que isso não anule o meu chamado. Então minha condição antes de você ir embora, eu já não queria ser menor do que você de qualquer forma. Então eu quero ser o que você está sendo para terminar, junto com o que eu seria, no mínimo do mesmo nível que você, está resolvido. Eu quero o dobro do que você tem. Eu só aceito entrar nessa se for encarnar 2 profetas em um. Para você ter ideia do quanto ele foi abusado, Elias, um homem do sobrenatural, olha para ele e diz, dura coisa pediste. O que Elias está dizendo? Até eu estou achando difícil isso, menino.
Mas o Elias joga a batata quente para cima para Deus e diz, se me vires quando for tomar de ti, diz, quem vai decidir isso é Deus, não sou eu. Assim será com você, senão não. A Bíblia diz que eles vão, então, finalmente até o Jordão. E quando estão chegando no Jordão, Elias pega a capa, fere o Jordão se abre. De novo, eu tento imaginar o que seria isso. Porque tem uns crentes que lêem a Bíblia, que eles passaram o Jordão a pé enxuto, quase como uma pessoa atravessando a rua na faixa de pedestre. Tipo assim, mó normal, coisa de sempre. Eu não consigo me imaginar passando o Jordão daquele jeito. Eu, no mínimo, tentando me conter para não pagar o mico, eu ia estar assim... eu ia estar vibrando. Se não parasse, fosse hoje no meio do caminho, tirasse o celular, ainda fizesse uma selfie para eternizar o momento. Irmão, não tem como não vibrar, não tem como não empolgar com um negócio desse. A pior versão mais tradicional de nós estaria dizendo, é para glorificar de pé, igreja. O negócio foi tenso, então eles passaram. Agora eles estão do outro lado do Jordão, conversando. E a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa os dois. É nesse momento que o Eliseu diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E a Bíblia diz que Elias sobe ao céu num redemoinho. E a Bíblia diz que Eliseu viu enquanto ele subia. Mas em algum momento Eliseu tem que fazer uma escolha de onde estão seus olhos. Porque ao mesmo tempo que ele vê o Elias subindo, ele vê a capa caindo. Em algum momento ele tem que escolher, continua olhando para o cara que está indo embora, ou olha agora para essa capa que caiu. E ele faz a escolha dele, ele está de olho na capa que caiu. E agora ele vai lá, pega a capa, eu não sei se era o mesmo pedaço de pano que um dia foi jogado sobre ele, mas tinha o mesmo significado. Ele vai, passa a mão naquela capa. Agora imagine ele segurando a capa, olhando para a capa e olhando para o Jordão. Olhando para a capa e olhando para o Jordão. Eu acho que ele está pensando, é ruim que eu vou voltar nadando. Irmão, uma geração inteira viu uma única vez o Jordão se abrir. Eliseu já tinha tido com Elias o seu milagre VIP, personalizado, só para os dois. A maioria de nós estaria feliz de ver isso uma vez na vida, mas ele está olhando a capa, olhando o Jordão. E imagina ele pensando, é ruim que eu vou voltar nadando. Sabe o que ele está dizendo? Do nível do sobrenatural que eu já alcancei, é daqui para mais, não daqui para menos. É daqui para frente, não daqui para trás. Esse é o perfil do inconformado. Aí ele pega o manto. Então ele vem no Jordão e ele fere as águas. E quando ele fere as águas, ele dá um grito, um brado. Ele não gritou porque o rio ou Deus tinha problema de audição. O grito é um desabafo. Muitas vezes a gente fala alto, a gente grita como um desabafo emocional. E o grito dele é, onde está o Deus de Elias? Eu acho demais esse grito. Porque ele não pergunta onde está Elias. Ele sabe que Elias foi embora. Ele sabe que Elias não volta mais. Aliás, quando ele passa o Jordão, os filhos dos profetas vêm para ele e dizem, deixa a gente procurar o corpo de Elias. Ele diz, esquece isso. Deixa a gente procurar, deixa para lá. Deixa a gente procurar, esquece. Eles insistem tanto que Eliseu diz, vai. Para depois de 3 dias, cumprir o papel da mulher no casamento. Que todo marido aqui sabe que quando ouve a mulher, como é que termina essa história? Ela dizendo, eu te disse, eu te falei. Aí eles voltam depois de 3 dias e dizem, não achamos. Eliseu olha para eles e diz, não diz. Em primeiro lugar, ele está dizendo que Deus não trata nenhum de nós como um copinho descartável de plástico desse, você bebe água e joga fora depois. Mas a pergunta a ser feita, culturalmente falando, é por que eles queriam o corpo? A cultura dos judeus, como da maioria dos povos do Oriente, era de ter muito pranto, choro, lamento, luto por alguém que partia. Aliás, quanto mais importante, quanto mais significante tivesse sido aquela pessoa, maior era o tempo de choro e luto. A Bíblia fala de velório que durou 30 dias, 40 dias e até 70 dias. Elias não foi uma pessoa qualquer, não pode simplesmente ir embora e a gente não ficar agora chorando a perda dele. Isso para mim reflete o comportamento de muitos crentes, que não entendem quando Deus fecha um ciclo de um mover específico. E eles querem viver na saudade dos avivamentos passados, na saudade dos moveres passados. Eu acho que todos eles deveriam nos inspirar a dizer o que Gideão disse. O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Mas no momento que fere as águas e grita onde está o Deus de Elias, Eliseu está dizendo, Elias foi embora, mas Deus ficou. Um mover específico terminou, mas o Deus de todos os moveres continua conosco. E nós vamos experimentar no mínimo o dobro, é mais ou menos essa expectativa. Sabe o que Eliseu está dizendo? Deus, nós podemos viver sem Elias, mas não podemos viver sem você. Nós podemos chegar no fim do ciclo de um mover, mas não podemos deixar de usufruir o Deus de todos os moveres. Um dia desses nós estávamos orando e ministrando essa temática do Espírito Santo.
E no final do culto eu vi um senhor de idade, já cabelinho branco, chorando muito. Minha primeira reação foi pensar, Deus está visitando ele. E quando fui falar com ele depois, ele chorava. Ele olha para mim e diz, o senhor tinha que ter conhecido o movimento de renovação espiritual da década de... Eu falei, será que é disso que ele está chorando? E diz, aquilo sim foi avivamento. Irmão, nasci no finalzinho de 72. Eu ouço até hoje falar do movimento de renovação. Deus derramou seu Espírito na nossa nação de uma forma impressionante. A década de 60 e começo de 70 foi marcante, foi definitivo, um grande avivamento veio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, esse mover teve começo e teve fim. Mas aquele homem chorava aquilo como quem chora um morto, uma pessoa querida que morreu. E obviamente ele estava preso na saudade de um mover de muitas décadas depois. Os moveres de Deus são cíclicos e não me peço para explicar isso. Na década de 80, eu era ainda bem criança, mas eu me lembro, e quem serviu o Senhor naquela época deve lembrar disso. Deus começou uma revolução na adoração da igreja brasileira. Eu não estou falando só de liturgia, de hinologia, até em lugares onde a música era ruim, tecnicamente, ruim, qualidade de composição, ruim tudo. Parece que bastava a gente começar a cantar e uma glória enchia o ambiente, que quase dava para pegar com a mão. Quem viveu a década de 80 na fé sabe o que eu estou falando. Aí vem a década de 90. Um mover de curas, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, varreu a nossa nação no início da década de 90. Esse mover eu já nadei de braçada nele, entrei com tudo. Eu tenho presenciado muitas coisas que Deus tem feito e não consigo te explicar quando e por que começa, quando e por que termina. O problema é que muita gente ainda está preso lá naquele mover que terminou e não consegue avançar para um ciclo novo. Quando Eliseu grita, onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo, e daí que esse mover terminou? O Deus de todos os moveres continua. Nós vamos entrar numa fase nova. Nós vamos ver coisas maiores. Ele consegue ser grato pelo que aconteceu, sem ficar preso a isso. E estar pronto para entrar naquilo que Deus tem. Você lembra de quando Esdras, está lá em Esdras 3, de 10 a 13, ele vai consagrar o templo do Senhor. Vamos lembrar do contexto histórico. Nabucodonosor, rei de Babilônia, imperador do mundo, destrói o templo em Jerusalém, destrói a cidade, os muros, leva o povo em cativeiro. Um cativeiro que, como foi profetizado por Jeremias, durou 70 anos. Agora eles estão no final do cativeiro voltando para reconstruir a cidade. Com 70 anos de cativeiro, nós temos uma geração nova, que não conheceu o templo. Eles nasceram e cresceram no cativeiro. Eles apenas ouviram contar as histórias. Eles apenas viviam da saudade de algo glorioso que seus pais tinham vivido, mas eles nunca presenciaram. Mas agora eles estão vivendo a reconstrução, um novo sonho. O templo foi erguido e restaurado. Chega o dia da consagração. A Bíblia diz que entre os jovens havia uma voz de júbilo. Eu consigo imaginar a alegria daqueles jovens dizendo, finalmente, pela primeira vez, nós vamos ver o culto restaurado. A glória de Deus manifesta na casa. Eles estão empolgados, eles fazem festa. Mas o texto diz que do outro lado tem um outro grupo, fazendo um outro barulho, que concorre com o barulho do primeiro dos jovens, que era a voz de júbilo. A Bíblia diz que do lado de cá estavam os velhos. E a Bíblia diz que os velhos não estão jubilando, a Bíblia diz que os velhos choravam em alta voz, e o choro e o lamento aqui era tão alto que concorria com a voz de júbilo. Pergunta, por que é que os velhos estão chorando no momento tão extraordinário da casa restaurada? Porque consciente ou inconsciente, eles estão olhando para o novo tempo e estão dizendo mais ou menos o seguinte, nunca que isso vai ser como o glorioso templo de Salomão que nós tivemos. Nunca que o novo mover da nova geração vai se comparar com aquele que nós tivemos. Aliás, é para esses camaradas lá de cá que Deus levanta Ageu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus estava dizendo para eles, para de chorar a saudade de um mover que terminou. Ajudem a nova geração a acreditar que coisas maiores virão. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo como isso é cíclico, como isso vai se repetindo ao longo da história. Gente que não só se conformou com algo que já aconteceu, mas chora, lamenta isso e não consegue crer nem celebrar coisas maiores que Deus vai fazer. E uma das características impressionantes em Eliseu é essa capacidade de dizer, eu vou zerar aquilo que já aconteceu e eu vou acreditar para algo maior que Deus tem na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então nós chegamos em 2 Reis no capítulo 4. E quando chegamos em 2 Reis no capítulo 4, nós temos mais uma vez esse perfil de um inconformado de Eliseu.
Uma viúva procura Eliseu. O marido tinha morrido, deixou uma dívida. Ela chega para Eliseu dizendo basicamente o seguinte: teu servo morreu. Não deixou dinheiro guardado, não deixou seguro de vida, não deixou previdência, nem privada, nem a falida. Deixou, foi uma dívida. E agora os credores estão aí, tentando levar meus filhos como escravos. O que essa mulher foi procurar em Eliseu? Consultoria financeira? Claro que não. Ela estava na expectativa de uma intervenção, de um milagre, de uma manifestação de Deus. E pensa num camarada que não corria da possibilidade de ver o sobrenatural ativado em operação, era o Eliseu. Eliseu olha para ela e diz: o que é que você tem em casa? E essa mulher começa com um discurso meio choroso, com muito crente que eu conheço. Ah, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. É muito impressionante como as pessoas olham para aquilo que elas têm, acreditando que é pouco. Acreditando que é insignificante, acreditando que não pode fazer diferença. Porque normalmente elas pensam só nelas, naquilo que tem. Elas não põem nessa equação o Deus das intervenções. Eliseu olha para ela e diz: suficiente. O que você tem é suficiente para Deus começar e fazer algo. Ele diz: vou te dar uma instrução, algumas instruções. Primeiro, vá até as suas amigas e vizinhas e consiga vasilhas vazias, ele diz, não poucas. O que é o não poucas? Muita. Muita vasilha e muito espaço dentro da vasilha. Não traga vasilha que já tem azeite. Traga vazia, tem que ter o maior espaço possível para que a gente consiga colocar ali a maior quantidade possível de óleo. Aí Eliseu diz para a mulher: vai lá, e ela vai atrás. Deixa eu te dizer, tem uns crentes hoje em dia, se dependesse desse tipo de orientação, estava lascado. Porque eles vivem quebrando ponte de relacionamento com todo mundo. Tem uns crentes que no máximo ia conseguir 2 ou 3 vasilhas emprestadas, de tanta ponte de relacionamento que ele quebrou e fechou. Mas essa mulher traz as vasilhas. Agora Eliseu dá outro passo, outra orientação para ela. Ele diz: fecha a porta sobre você e os seus filhos. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu amo ambientes proféticos. Eu amo as conferências onde a glória de Deus vem e flui, onde o mover de Deus acontece. Mas a maioria dos grandes milagres de Deus na minha vida não aconteceram nesses ambientes. Eles foram gerados lá no secreto. E é um grito do coração de Deus para uma geração que desaprendeu a arte de orar, para que a gente volte a ter tempo a sós com Ele, para que a gente volte, como Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai no secreto, é ali que eu e você vamos resolver e gerar muita coisa em Deus. Então ele diz: fecha a porta sobre você. Estou falando de cada um desses detalhes para você entender que toda a orientação é profética. Aí Eliseu diz para ela: põe as vasilhas diante de você, todas elas. Aí você vai pegar aquela sua vasilha, que tem um pouco de azeite, e você vai vir na primeira de todas essas vasilhas. E diz: então você vem, começa a derramar, e vai derramando o azeite. Eliseu já estava sinalizando que aquele pouco ia multiplicar em todas aquelas vasilhas. Mas ele diz: você vai derramando, e fala o seguinte: quando a primeira vasilha encher, você para de derramar. Pega ela, tira e põe para trás. Eu às vezes ficava me perguntando: é sério que o Eliseu falou isso para a mulher? Quer dizer, sério, Deus, que precisava desse tipo de orientação? Eu disse: o que Eliseu pensou? Que a mulher sofria de um retardo mental, que se ele não explica que a hora que está cheia para parar, que ela ia ficar a tarde inteira derramando o azeite multiplicando, enchendo o chão da sala da casa. Eu falei: desnecessário esse tipo de orientação. E eu me lembro do dia em que o Espírito Santo falou no meu coração e disse: a menos que a orientação não seja mera e simplesmente natural. E de repente, parece que deu um flash no meu espírito, eu entendi algo. Revelação é algo difícil de explicar, porque você entende em fração de segundos, o que às vezes com horas você não consegue explicar. Mas eu entendi que o que Deus faria na vida daquela mulher não era um grande milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um milagre. Então ele está dizendo: quando o primeiro milagre tiver sido feito, quando Deus já tiver realizado, tira da sua frente e põe para trás. O que ele está dizendo? Para de olhar para o que Deus já fez. Foca naquilo que precisa acontecer. Porque muitos de nós, irmãos, a hora que a primeira vasilha estivesse cheia, eu imagino o tipo de comportamento do crente. Meu Deus, a vasilha do milagre, o azeite do milagre, glória a Deus, aleluia. Imagina os outros chegando: deixa eu ver, não chega perto, eu olho o milagre. Vender para pagar a conta, nem a pau, ele ia guardar aquilo como um troféu.
Nem vender, deixa as dívidas para lá, eu quero o azeite do milagre. Consciente ou inconsciente, ele está dizendo que nunca vai acontecer outra dessa. Então é bom celebrar a única que aconteceu. Eliseu está dizendo, pega aquilo que Deus já fez na sua vida, seja agradecido, mas pega e põe para trás, foca na próxima manifestação, e quando ele fizer a segunda, pega e põe para trás, e quando fizer a terceira, põe para trás, e quando fizer a quarta, põe para trás. Eliseu está dizendo, não se conforme com nada menos do que a plenitude daquilo que Deus disponibilizou para você. Nós precisamos de gente com esse perfil de inconformado do Eliseu, dizendo, eu não vou viver nada menos. Quando ele diz, traz o máximo de vasilha, ele sabia que o azeite ia parar quando? Na última vasilha. Se essa mulher trouxesse só 3 vasilhas, ia ser algo parecido com o rei, que feriu o chão só 3 vezes. O azeite só ia durar 3 vasilhas. Se ela empolga na primeira e para de olhar as próximas, talvez o milagre fosse interrompido ali. E eu quero te perguntar, será que você, em nome da gratidão, da alegria, não se contentou com algo que Deus fez e deixou de enxergar tudo aquilo que Ele tem para fazer? Em Josué capítulo 13, versículo 1, o Senhor fala com Josué e diz para ele, ei, ainda há muita terra para conquistar. Às vezes eu olhava esse texto e dizia, ó Deus, isso aí não é justo não. O Senhor tinha que estar aplaudindo Josué. O cara venceu 31 reis. Com a tua mão, com a tua graça, com o teu favor, de uma forma sobrenatural. O Senhor tinha que estar aplaudindo ele. Ninguém nunca fez o que Josué fez. Agora, em vez de aplaudir o cara, o Senhor está botando pressão, que parece que não está bom. E nossa leitura, muitas vezes, é tão carnal, que eu imagino o que é que isso gera em Deus. E o Senhor pacientemente começa a falar comigo e diz, filho, eu nunca vou aplaudir uma conquista parcial. Quando eu tenho uma promessa maior, uma provisão maior, eu sempre vou instigar vocês a viver mais. Deus não está botando pressão, Deus não está sendo exigente, Deus está tentando falar linguagem de encorajamento, não para ainda não. A minha promessa é maior do que aquilo que você alcançou, a minha provisão é maior do que aquele terreno que você avançou, tem mais terra para conquistar. Porque nós temos a tendência de parar antes da hora. Pastor, graças a Deus, tanta gente da minha família já foi salva por causa de mim. E mais gente pode ser salva ainda. Seja grato a Deus, mas foque naqueles que ainda têm que ser alcançados. Pastor, eu já vivi muito milagre e provisão. Irmão, isso era só um treino para o lugar de grandes provisões onde Deus vai te colocar. Eu já vivi conquistas no ministério. Infelizmente, eu olho para alguns pastores, eles começam a igreja nova, um trabalho novo, um campo novo. Eles vão com sangue nos olhos, faca no dente, cai para cima. Daqui a pouco o grupo tem 200, 300, 400 pessoas e a igreja para de crescer. Aí eu me pergunto, é só isso que Deus queria? Não, mas para a maioria deles, está pagando as contas? Tá. Está pagando meu salário? Tá. Já alcancei a média do que todo mundo costuma alcançar? Já. Então tá bom. Ele para de flechar o chão. E muitos de nós estamos limitando aquilo que Deus queria fazer. Eu vim aqui essa manhã para te dizer, não pare na terceira. Não pare na quinta flechada, não pare na sexta. Vamos ser usados no nosso posicionamento de fé diante de Deus. Quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Estou tentando pagar meu erro de ontem. E devolver um pouquinho de tempo. Tempo que a gente precisa agora para orar. Eu quero que você possa avaliar o seu próprio coração. Eu quero que você possa avaliar a sua própria vida. Eu quero te encorajar a se questionar. Eu estou flechando o chão de forma correta ou não? Ou talvez você tenha feito de forma correta numa área, mas não necessariamente em outra área da sua vida. Irmãos, eu creio que Deus fará algo extraordinário na nossa nação. Eu creio que o Brasil vai servir as nações. Eu creio que nós vamos viver coisas nunca antes experimentadas. Porque a revelação de Deus é progressiva. Quando Ele diz a glória da última casa será maior do que a primeira, Deus está dizendo, eu não gastei tudo que eu tinha, nem tudo que eu podia de cara, a ponto de não ter mais o que fazer para vocês. Quando Esaú chega para Isaac e diz, me abençoa meu pai, não tem mais nada para te dar. Seu irmão já levou tudo de bom. E tem uns crentes vivendo na sua geração mais ou menos assim. Parece que os que viveram antes de nós já levaram tudo que Deus tinha. Que não sobrou nada para a gente. Eu quero te dizer, isso não é verdade.
Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Deus tem planos extraordinários para a igreja brasileira. E sabe, não importa o que os outros estão achando, pensando ou crendo, Deus ainda está procurando um exército de gente inconformada, que começa a dizer o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Onde estão as manifestações gloriosas, onde estão os sinais, os prodígios e milagres, não só dos cultos e das reuniões, de uma vida marcada pela mão do Senhor, por intervenções do Senhor, pelo favor do Senhor. Isso é o que não depende só das promessas. Promessas a gente tem recebido muitas, palavras proféticas têm vindo aos montes de forma abundante. O que Deus está querendo é gente que haja de acordo com aquilo que tem sido dito. Para que nenhum profeta tenha que dizer para a nossa geração, então teriam ferido os círios até os consumir. Para que nenhum de nós anule aquilo que Deus tem. Nós precisamos entender o coração de Deus, o anseio de Deus de fazer mais. Precisamos de uma atitude. A gente poderia simplificar isso e dizer uma atitude correta de fé. Mas eu quero que você entenda exatamente qual o aspecto que nós estamos falando. De uma atitude de inconformismo. De dizer, eu não vou me contentar com menos, quando Deus tem mais. Não significa que o que Ele fez até agora não foi bom. Não significa que a gente não tenha gratidão. Eu tenho dito para Deus muitas vezes, eu estou grato. Mas eu ainda não estou contente. No sentido de contentamento. Para mim ainda não deu. O que o Senhor prometeu mais. Então eu quero. E eu vou viver mais. Espírito Santo de Deus, você que é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé, sopra sobre os nossos corações dessa manhã, desperta em nós um novo entendimento, uma nova postura, uma nova atitude. Nós queremos romper todo o cativeiro do conformismo. Muitas vezes não conseguimos detectar incredulidade, porque existe fé para um nível de conquista. Mas não percebemos que nós estamos interagindo no nível ou na dimensão do que o Senhor planejou. Senhor, nós não queremos limitar aquilo que o Senhor não apenas prometeu, mas planejou. Nós queremos ser parte de uma geração que viva o Teu mover. Que não veja passar de nós, que não diminua, que não limite. Nos recusamos pensar com mediocridade diante de tão grandes promessas. Não importa quais ciclos virão, quais moveres virão. Nós vamos continuar crendo no Deus dos moveres, ciclo após ciclo, mover após mover. Nós queremos a plenitude do que o Senhor tem. Estende a tua mão sobre nós nessa manhã. Abre os nossos olhos. Desperta-nos, Senhor. Nós clamamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Fala com Deus, querido. Ora. Ora como você entender que tem que orar nesse momento. Talvez abrindo o coração com Deus, talvez sendo honesto, sincero com Ele, talvez orando no Espírito em outras línguas, talvez permanecendo diante dEle apenas receptivo para algum tipo de direção, para algum tipo de ajuste ou alinhamento no seu comportamento e nas suas atitudes. Mas fala com Ele. Rascobra bonita andando lá na mão assim.